Louvado seja o nome do Senhor por todo o trabalho realizado nesse dia, pelo engajamento, Caade, Cojade, todos os irmãos que participaram. Deus continue abençoando a todos os irmãos. Só Deus pode recompensar a toda a equipe que está envolvida, equipe técnica, equipe de áudio e imagem. Deus abençoe a todos que aceitaram o convite generosamente para estar conosco neste trabalho tão importante que é o Maio Laranja. Mediante a tantas informações técnicas, eu gostaria de te convidar a agora, a um momento ainda finalizando, a uma palavra pastoral, bíblico-teológica. Então, como representante aqui do Conselho Teológico da Cojade, vou falar também em nome do Conselho Teológico. Não tenho comigo hoje meu amigo Douglas, que está nesse estado das nossas orações, representando o Café Teológico, mas eu quero deixar uma palavra bíblico-teológica sobre esse tema. Então, neste mês de maio, apesar de todas as inúmeras problematizações existentes em nosso país, temos a gigante tarefa como igreja e parceiros do poder público de trazer à lumen uma necessidade tão premente que é o caso da exploração sexual infantil. A Bíblia Sagrada tem um lugar especial para a vida humana em todos os sentidos. Basta vermos a descrição do tão conhecido maior rei de Israel, Davi, ao mencionar isso em um dos seus salmos. Salmo de número 139, versos 13 a 17, diz assim, na versão da Bíblia Viva: Tu criaste todas as partes internas do meu corpo, tu uniste todas as partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. O teu trabalho é um verdadeiro milagre, e na minha alma sei disso muito bem. Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto eu ainda estava sendo formado no ventre de minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra, antes mesmo do meu corpo tomar forma humana. Tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Senhor, como são importantes para mim os teus pensamentos sobre a vida. São tantos que não consigo contar. Deste modo, temos textos que comprovam que o Deus do judaísmo e do cristianismo tem apreço pela criança, mesmo esta ainda em formação no ventre materno, sendo ainda um embrião. Como poderia ser ignorada a valoração dos tais em escritos tão sagrados para duas das maiores religiões do mundo? A cosmovisão cristã logo está bem alicerçada na compreensão que a formação de uma nação, como é o desejo de Javé, desde o chamamento de Abraão, lá em Gênesis 12, depende do cuidado da criança e da educação dela, como é também amplamente visto nas páginas da lei mosaica, bem como nos livros sapienciais ou os livros de sabedoria da mesma Bíblia Sagrada. Existem desvios da função da espécie humana, inclusive descritos no mesmo texto sacros, como o primeiro exemplo de uma inspeção divina das atuações humanas, e aí Deus diferencia-se do Deus demiurgo, né? Registrado aí no primeiro livro de Gênesis, já citado acima. Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5, dizem assim: E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5. No texto, narra-se que os anjos de Deus vieram à região de Sodoma e Gomorra, antigas cidades próximas ao Mar Morto, para uma constatação da grande gritaria que chegara até o céu. A retratação é de homens da cidade, sejam meninos ou velhos, que estavam esmurrando a porta de um justo, para que este fizesse sair os homens que ali chegaram para terem relações sexuais com estes. Conhecer aqui, a palavra hebraica, tem este sentido. A depravação que levou à destruição da primeira cidade na Bíblia, pós-dilúvio, está relacionada a um desenfreio da moral, da cultura da cidade. Houve uma banalização da vida humana
e o realizar-se sexualmente perverteu os meninos de igual modo, de tal maneira que os gritos dos violentados subiu aos céus. Deste modo, a homossexualidade, e aqui guardadas as devidas proporções do anacronismo da palavra, se dava claramente no texto, pois homens desejavam se saciar com aqueles que visivelmente se apresentavam como homens, ainda que fossem anjos. O que é diferente, por exemplo, no livro de Juízes, lá no capítulo 19, onde a exploração e a violência sexual até a morte se deu com uma moça de um levita. É claro que, na atualidade, o mal é muito maior, pois hoje não são meninos que querem ter relações com homens adultos, levados por uma cultura sem lei e sem ética para com o corpo do infante, mas o contrário, pois hoje é uma cultura de realização sexual a todo custo, mesmo que para isso seja usado o corpo de um bebê. Ainda que a Bíblia narre episódios de infanticídio por parte de tiranos e em um dado momento até por parte do próprio povo judeu, e aí eu cito as guerras Herem em hebraico, o que pode ser explicado pela questão da manutenção da raça, e não que eu tenha uma opinião sobre isso, não é a minha opinião também, não se lê nas páginas deste livro nada parecido com o que temos hoje em nossas culturas. Devo lembrar a cultura da religião adotada pelo mesmo homem que abrigava aqueles anjos, é muito mais tarde relatada por Pedro, apóstolo, em sua segunda epístola universal. Está escrito na 2 de Pedro, capítulo 2, do 6 ao 10. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-a para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. De acordo com Pedro, o tratamento dado a Sodoma e Gomorra seria um exemplo aos que quisessem seguir aquele nefasto caminho da iniquidade. O justo Ló e o exemplo contrário àquela cultura, pois este vivia de forma totalmente antagônica àquela, de tal modo que afligia sua própria alma. Totalmente cansado de tudo aquilo e de homens que são avessos às leis e às regras. Que quadro horrível descrito por este apóstolo. Remete-nos a uma reflexão profunda, uma vez que lemos em outro apóstolo, Paulo, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, considerados sem lei, na vaidade do seu sentido, na falta de sentido da mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Efésios capítulo 4, do 17 ao 20. Qual deve ser então a nossa postura ante todas essas informações, estatísticas, enfim, que recebemos? O texto afirma que Deus livrou a Ló por seu comportamento íntegro e por sua justiça. Não devemos pensar que teremos livramento deste mesmo Deus se vivermos de forma diferente. Se nossa cosmovisão pentecostal ou nossa forma de ver o mundo, a vida, a família, o sexo, o poder, etc., não condizem com a justiça desse mesmo Deus, não haverá qualquer tipo de livramento a nós. Nossa salvação deve estar atrelada à nossa praxis cristã. Não cabe dentro da teologia uma vida desassociada da crença e prática, pois somos frutos daquilo que acreditamos. Quer acreditemos de forma correta ou não, nossa prática revela em que acreditamos.
Era exatamente sobre isso que São Tiago estava falando em sua carta ao falar de fé sem obras, e Paulo falando de justificação pela fé somente, porém nunca desassociada de uma prática tal como a do pai Abraão, usada pelo mesmo apóstolo ao mencioná-lo em Romanos capítulo 4. Concluo, por fim, que biblicamente temos fundamentos para que a valoração da criança em sua totalidade esteja como tema entre nós, cristãos, bem como a denúncia de toda e qualquer forma de exploração da sexualidade infantil, seja em uma novela que veicula a permissividade da sexualidade fora de hora e que não é denunciada por autoridades competentes, como também por um país imoral como o nosso, onde a sexualidade está banalizada em nossas músicas, na nossa arte, no teatro, enfim. Acredito que a exploração não chegou sozinha, nem agora. Ela vem em décadas de descaminhos da nossa sociedade, que aos poucos foi permitindo tudo isso narrado acima acontecer. Desde nossos carnavais, a proliferação do péssimo conteúdo de nossa TV aberta, filmes que nunca são questionados, onde não existe um sequer em que não tenha cenas de sexo explícito. O valor da pessoa humana, desde o aborto, a legalização da prostituição, dando legalidade à exploração do corpo humano, nas injustiças em todos os ambientes políticos, tem gerado isto que infelizmente assistimos hoje. Não quero, contudo, validar a prática, nem apenas buscar um culpado, mas denunciar as raízes do problema, pois as práticas detectadas são apenas as pontas de um iceberg disposto a destruir embarcações muito maiores do que podemos imaginar. É um problema silencioso e endêmico a ser curado, penso eu, apenas como o evangelho vivenciado de verdade, no estabelecimento do reino de Deus entre os homens, tal como idealizado pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Enquanto isso, façamos nossa parte, na oração, na fé, na esperança e no amor, desejando ardentemente que Deus desperte autoridades competentes da nossa nação para que atuem em prol da vida e que não seja apenas as suas próprias, mas as dos outros, principalmente daqueles que ainda nem nasceram, para que os que assistem às promulgações das leis temam desde então e que a sexualidade não seja o tema de tudo o que faz o brasileiro. Denunciemos, pois, toda e qualquer forma de injustiça. E neste mês, a exploração sexual infantil. Que Deus nos ajude. Agradeço a todos. Vamos orar para dar encerramento ao trabalho. Senhor, te agradecemos por tudo quanto foi feito, por todos quantos estiveram aqui envolvidos, mas pelo nosso irmão Lucas Jordão, Senhor, que desejou, que levou isso até o fim. Nós queremos te agradecer pela vida dele e de todos que aceitaram, de todos que se desdobraram para fazer isso acontecer. Nós sabemos, ó Deus, que não é fácil, são muitas horas de gravação, são muitas pessoas envolvidas, uma série de questões estão envolvidas e relacionadas aqui. Feridas foram abertas, pessoas acabaram confessando problemas enfrentados, e nós queremos que o Senhor dê graça à igreja, a nossa aqui também em Vila Brasilina, aos pastores, aos líderes de jovens e adolescentes, que o Senhor dê graça para que eles possam acolher aqueles que ouviram aqui os conselhos, para que a gente saiba lidar com essas questões. Sobretudo que o seu Filho Jesus ajude a Igreja Evangélica Brasileira a enfrentar os temas que são reais e que são urgentes. Abençoe os pastores, amigos nossos, que estão conosco nesta live. Que o Senhor abençoe aqueles que vão assistir ainda no futuro. Que a tua boa mão seja com todos. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, em perfeita paz nos leve de volta às nossas casas. Abençoe a todos os que vão ainda para longe, os que vão pegar, Senhor, seus carros e vão se direcionar às suas casas bem distantes. Que o Senhor os abençoe, livre de todo perigo e mal. Nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre todos. É o que nós te pedimos agora, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.